E se houvesse uma extinção da humanidade, motivada por algum cataclismo ou mesmo por uma guerra nuclear, como o Espiritismo vê esta possível extinção humana? Levando em consideração que a vida na Terra já passou por diversas extinções, onde quase tudo que era vivo morreu e depois ressurgiu de uma forma melhorada. Para começar esse estudo, vamos tomar como base uma pergunta direcionada a Mahatma Gandhi sobre se ele estava preocupado com uma possível extinção humana motivada por uma provável guerra nuclear. A resposta do Mahatma Gandhi traz um conceito profundo que ressoa com os princípios do Espiritismo. A vida não se encerra na matéria. Ele afirmou que não se preocuparia com essa possível extinção, pois o máximo que estaria acontecendo é que todos nós retornaríamos ao mundo espiritual, ou seja, a uma nova dimensão da vida. O Espiritismo ensina que o universo é regido por leis perfeitas e que a morte física é uma etapa natural no ciclo da vida espiritual. Assim, uma extinção da humanidade por um evento extremo, como uma guerra atômica, não seria vista como uma catástrofe definitiva, mas como uma transformação planejada ou permitida pela sabedoria divina. No Livro dos Espíritos, nas questões 728 a 741, Allan Kardec, juntamente com os espíritos, abordam a destruição como uma necessidade para a renovação e o progresso. Mesmo eventos de grande impacto têm sua razão de ser no contexto evolutivo. Extinções em massa podem ser interpretadas como chamados espirituais para a coletividade, levando à conscientização da impermanência da matéria e à necessidade de priorizar valores espirituais. Ao desencarnar, o espírito ressuscita imediatamente no plano espiritual em cada vida vivida na Terra. No caso de uma migração coletiva, como imaginado por Gandhi, o plano espiritual desempenharia um papel fundamental no acolhimento e na reorganização desses bilhões de espíritos. Espíritos superiores, em obras como Nosso Lar, de André Luiz, relatam a existência de esferas específicas para acolher desencarnados em grande número, estruturadas para atender às suas necessidades morais e emocionais. A transição coletiva seria acompanhada por equipes espirituais que trabalhariam para amenizar o impacto emocional e auxiliar os espíritos confusos ou traumatizados. Para espíritos mais esclarecidos, mais resilientes, a migração seria um momento de reencontro com a realidade espiritual, permitindo-lhes compreender melhor a natureza transitória da vida material e a importância da evolução moral. Para espíritos apegados à matéria, a transição poderia trazer desafios como descrito no livro O Céu e o Inferno, onde espíritos narram as consequências de suas escolhas terrenas. Após a extinção da vida material, os espíritos continuariam suas jornadas em dimensões compatíveis com suas vibrações e aprendizados. Espíritos em diferentes estágios de evolução encontrariam ambientes específicos, desde zonas de refazimento, para os quais ainda carregam traumas, até comunidades de trabalho e aprendizados para os mais preparados. Para espíritos menos evoluídos, o plano espiritual proporcionaria oportunidades de reeducação moral, enquanto os mais avançados assumiriam tarefas em prol do coletivo. A Terra, após uma extinção, poderia passar por um processo de purificação e regeneração, tornando-se um mundo mais elevado para receber espíritos renovados. Espíritos incompatíveis com a nova vibração terrena seriam conduzidos a outros mundos compatíveis com sua condição, em um movimento que reflete a justiça divina diante da migração espiritual interplanetária.
A resposta de Gandhi revela uma compreensão que transcende o apego à existência terrena. Esse desapego ao medo da extinção material é um convite para refletirmos sobre a eternidade da vida. A extinção do corpo não representa o fim da individualidade. Somos consciências imortais em constante evolução. O plano material é uma escola temporária e o verdadeiro progresso ocorre no espírito que carrega consigo as conquistas morais. Eventos de grande impacto, como uma guerra atômica, não acontecem sem propósito no contexto cósmico. O Espiritismo nos ensina que catástrofes podem ser instrumentos para acelerar a evolução espiritual de povos inteiros, despertando consciências para a solidariedade, a compaixão e o amor universal. Onde, após uma extinção, espíritos mais evoluídos poderiam retornar para ajudar na reconstrução moral e espiritual de um planeta regenerado. Gandhi, ao afirmar que não se preocuparia com a extinção da humanidade, aponta para uma verdade profunda. Nossa existência não está limitada ao plano material. Mesmo diante de cenários extremos, a vida prossegue e a extinção seria apenas uma etapa no infinito caminho da evolução. O pensamento de Gandhi nos convida a nos desapegarmos do materialismo e a cultivarmos valores espirituais, pois somente eles são eternos. Acreditar que tudo está sob o controle de Deus nos dá serenidade para enfrentar qualquer desafio, mesmo os mais drásticos. Sob a perspectiva espírita, a extinção da humanidade seria um recomeço. A migração coletiva para o plano espiritual nos lembra que a vida é eterna e que somos chamados a evoluir continuamente. Que possamos viver cada dia na Terra como preparação para essa eternidade, confiando na sabedoria divina que rege o universo. A morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa. Que sempre nos preparemos para essa transição com fé, amor e a certeza que a vida espiritual é o verdadeiro lar de nossas almas. Portanto, o verdadeiro espírita não teme o que possa vir, porque ele tem consciência de que tudo neste mundo é transitório e a verdadeira vida é depois desta vida, mas precisamos estar preparados para ela, tornando as nossas vidas hoje, aqui e agora, uma busca permanente pelos valores do amor e da sabedoria. Porque amor e sabedoria é tudo o que podemos levar de bom deste mundo aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.